Estamos aqui no Mr. Bambam de novo, mas a cidade tá destruída. Igual no episódio que a gente tava aqui e a cidade tá destruída. Com o gosto do Jester aqui. O Bambam consegue no final? Espero que sim. Mas quem que eu não tô nem. De mim. A gente vai botar ele aqui, ó. Tá meu pila? Você vê só porque... Não, mano, aqui. Ah, não, deixa eu jogar. Peguei isso aqui. Nível 6, nossa. Tá bom, né? Vamos lá. Cara, tudo bizarro. Boa, mano. Caraca, mano. Cara, tudo bizarro. Tô brincando. Vamos aqui.
Nossa, Josh. Não, tio Josh é muito bom. Não, não. O Josh tá lá atrás. Tá bom, entendeu? Agora beleza.
parte de raciocínio para esse vídeo foi bem complicado, mas a gente espera que vocês tenham gostado. Esse canal vai passar a ter um vídeo novo toda semana ou 2 vídeos na semana, mas vídeos bem longos, desde estilo do último que teve. Eu e a Estelmi estamos nos esforçando bastante para fazer isso acontecer. E em troca, a gente pede para que vocês ativem o sininho do canal e hypem esse vídeo. Pra falar a verdade, a gente não sabe para que serve isso, mas deve ser bom. Hypa nós. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui e até semana que vem. Meu nome é Ipe e tchau. Gente, como é que não tô muito concentrado? Jester. Quer receber Valeu. nossas ofertas em primeira mão, direto no seu celular? Se liga como é fácil. No Insta do Preço, clique no link da bio. Agora escolha ofertas na palma da mão para acessar o canal do Zap do Presunic. Clique em Tá bom, valeu também. Valeu de vai, porque eu vai. ative o sininho Valeu. e pronto. Você vai receber nossas ofertas todos os dias. É só encher o carrinho e economizar. Frutinha. A dor pode atrapalhar tudo no seu dia. Doripro para dor muscular não virar rotina. Ação analgésica e anti-inflamatória para alívio de dores musculares intensas. Tomou Doril, a dor sumiu. A Estelmi infelizmente não vai participar desse vídeo. Ela tá gripada e tá sem voz, então hoje só vai ter eu mesmo. Eu acho engraçado como por volta de 2014 a 2016, a Cartoon Network conseguiu criar alguns dos seus melhores desenhos. Claro que eu não quero desmerecer o antigo legado que existiu, mas cara, apenas um show, Hora de Aventura, até mesmo Mad, Urso Sem Curso de Tio Avô, são todos desenhos ótimos, com exceção do de Tio Avô, mas eu boto aqui por júri popular. E é curioso que dentre todos esses que eu citei, o que teria alguns dos mistérios mais sombrios é justamente o desenho mais amigável de todos. Clarencio o Otimista, à primeira vista, parece um desenho extremamente chato e parado. É sério, ele parece muito aquele tipo de desenho feito para crianças bem mais novas. Desde a sua animação até a sua ambientação. Um ambiente escolar, um menino extremamente inocente, que só quer brincar. E realmente, pelo fato do nome do desenho ser o desse personagem, Clarencio, a gente acaba realmente acreditando que o desenho vai ser totalmente virado para esse menino. Mas acreditem, não é. Clarencio o Otimista é sem dúvidas uma das maiores surpresas que eu já tive assistindo desenhos. Isso porque esse desenho tem diversas tramas e subtramas não pesadas, mas sim profundas. E a maioria delas sempre acabam vindo do Jeff, esse menino com uma caixa d'água no lugar da cabeça. Jeff é um menino inseguro, ansioso, ciumento, malicioso, inquieto, irritado, menosprezado. Ele tá sempre buscando a aprovação dos outros, mas no fundo ele é só uma criança carente. Eu quis dar toda essa introdução porque eu precisava dar esse profundo contexto e background desse desenho. Tanto porque o que eu vou falar é simplesmente o maior mistério do desenho e também porque o Jeff é uma peça crucial para a resolução dele. Meus amigos... A primeira aparição do Gibbon foi direto no episódio piloto do Clarencio, que por algum motivo não tá na HBO, mas tá no YouTube. Nesse episódio, o Clarencio é o novo aluno daquela escola, onde todos os alunos estudavam. Por ser um aluno novo, ele resolve dar uma festa na sua casa, para receber e fazer amigos novos. Só que quando chega a hora da festa, ninguém vai, só o Sumo. Personagem esse que a gente já deixou bem claro no vídeo Personagens Legais de Desenhos Ruins, o quanto a gente ama. E como só ele foi, a gente é agraciado por essa cena incrível. Beleza, aonde é que o Gibbon entra nisso? O Gibbon aparece nesse episódio em dois momentos, na intro e logo no começo, na sala de aula. Esse é o único momento que ele de fato aparece no episódio, ali sentado. Com essa primeira aparição, esse personagem parece algo normal. Talvez essa posição que ele esteja fosse só um ângulo ruim, ou sei lá. Até aqui dá pra relevar, mas vai ficar mais estranho. E é no episódio 9 da primeira temporada que a gente nota algo estranho. Antes da gente continuar, eu preciso dar um rápido contexto que eu me liguei só agora que eu ainda não falei. Na intro desse vídeo, eu
eu fiz um grande mistério pra tal peculiaridade que esse desenho tem. E bom, a peculiaridade é o Gilbert. Esse personagem nunca se move, nunca fala, e ninguém estranha isso. Nenhum dos personagens questiona essas coisas, quase como se eles não vissem ou não ligassem. E nós, o público, só fomos notar que tinha algo errado no bendito 9º episódio da primeira temporada. Nesse episódio, nós vemos no total 3 aparições do Gilbert, mas somente 2 são importantes pra esse vídeo. No episódio, o Clarence leva uma buzina, corneta, sei lá o que é isso. Ele leva esse negócio aí pra escola, e ele não consegue parar de ficar fazendo barulho e importunando todo mundo. A trama do episódio é que todo mundo fica bravo com ele por conta daquela buzina, num nível que ele precisa esconder a mesma. Porém, quando ele chega na escola, uma guerra de buzinas começa. Todo mundo quer importunar o Clarence da mesma forma que ele fez com todos. Mas adivinha? O Clarence gosta do som da buzina. Porque era pra ser uma guerra de barulhos, se torna uma sinfonia de buzinas. Enfim, agora, onde é que o Gilbert entra nessa história? Vamos lá. Como eu disse, todo mundo se assusta com a buzina dele. E em certo momento, ele vai assustar um menino que tá do lado do Gilbert. E o Gilbert reage assim. Ele só cai pro lado todo enrijecido. O que provavelmente é só uma piada do episódio. Eu não quero bancar o sobrenatural num desenho infantil. Mas a próxima aparição dele nesse episódio é a que chama atenção. Isso porque Vamos no final, nessa. Jeff, Clarencio e Sumo vão estar andando pelo corredor da escola. E o Gilbert tá ali parado. Só que mais uns 3 passos pra frente, ali tá ele de novo, do mesmo jeito. E de novo, isso provavelmente é uma piada do desenho. Tá mais do que claro que os criadores desse desenho estavam querendo criar um personagem pra todos os episódios. E Valeu aí, Tchum Josh com o Pila. Que era minha amiga, agora virou minha amiga, né? E South Park fez isso há 2 décadas atrás, colocando um ET escondido em cada episódio. Nada de novidade aqui. Só que a lore do Gilbert vai escalonar muito ainda. Meus amigos, primeira temporada, episódio 47, o aniversário do Jeff. O nome do episódio não é esse, mas o nome real do episódio é muito feio, então eu preferi falar isso. É nesse episódio que a gente entende que o Jeff é super inseguro. Nesse episódio, o Jeff vai comemorar o aniversário dele numa pista de boliche. E alguns amigos da escola dele vão. Ok, a primeira coisa que aborrece de cara o Clarencio é que a pizza tinha acabado. Mas ainda havia uma chance de conseguir pizza. Se tu fazer um mísero strike no boliche, tu leva uma pizza de graça. Com isso, a missão do Clarencio e do Sumo se tornou conseguir um strike. Mas eles não conseguem, por nada. A única pessoa que poderia conseguir era o Jeff. Afinal, ele era o único que tava vendo aquele jogo de boliche a sério. O resto das crianças... Vamos lá. Tanto que uma delas até pede pro Jeff fechar as canaletas, que são tipo essas travas que impedem que a bola caia pra fora e perca a pista. Se as bolas Mano, isso não tá confuso do Jester. Mas é claro Mano. que o Jeff vai negar fechar as canaletas. Afinal, ele quer jogar certo e perante as regras, deixando a festa um porre pra todo mundo. Menos pra ele. Beijo. Pra entender que nem todo Ô, mundo Josh. mas era a dele. Ah, tá. Achei que eu caí. Sim, eu entendo. Mas se a força dele tivesse alta, as pessoas Tamo vão junto. sair. E a Tamo junto. algumas pistas de briga ao lado tava acontecendo. Josh, antes desse aqui, e não foi que começou a banana. E ele conseguiu fazer esse strike porque ele tinha aprendido as canaletas fechadas. Ou seja, ele tinha mais chance de acertar o strike. Logo, teria mais pizza. E isso todo mundo na festa do Gilbert. É, Bambalina? Ah, eu não fui ver minha amiga. Verdade. Só que a minha amiga é uma pessoa ali na nossa festinha. Todos juntos, juntando as festas. E o Jeff não devolve o feliz aniversário e não aceita juntar as festas. Só que tá, a festa dele tá uma merda. Depois de alguns minutos, o Jeff vai ceder e vai fazer a festa em conjunto. Tudo pra na hora do parabéns ele discutir com o Gilbert por conta de uma questão de ciúmes. E como é que o Gilbert Jester. responde ele se ele não fala? Ele responde assim. Meus amigos! Meus amigos! O único amigo foi o Josh. Sim, Fim. o Gilbert não precisa verbalizar. Ele fala, Quê? mas de alguma forma tá. que à primeira vista a gente não entende. E esse mistério de como ele fala só foi ser solucionado, acreditem ou não, lá no outro Bambalina. cartoon, onde o narrador confirma que ele fala por telepatia, pela mente. O sol. Meus amigos, não precisam... Eu sou... Ok? Então O o quê? Jeff realmente fala por telepatia. Os dois continuam discutindo até partirem pra agressão. E o Jeff... O quê? Do Gilbert. E como é que o Gilbert bate no Jeff sem ele se mover por telecinese? O Jeff toma soco na cara, é arremessado, Sob mas sempre que a gente um- olha pro Gilbert, ele tá só ali parado, na sua posição de sempre. Em certo momento, o Jeff pega uma bola de boliche. E o episódio dá muito a entender que É um ele vai caos. atacar o Gilbert com isso. Tô ferrado, eu tô ferrado, mano. Não adianta, eu tô ferrado. No pulo dos dois e ainda faz o strike sem querer. E por essas situações e outras que o Jeff se mostra uma pessoa. Que? O Gilbert deu feliz aniversário. Sou do Jester. E o
Jeff destruiu toda a festa dele por ciúmes. E detalhe, no final o Gilbert ainda consegue mais... Ô Jess, tem uma coisinha. Esse episódio foi o primeiro episódio que a gente viu mais destaque pro Gilbert e as suas peculiaridades. Sua telepatia e telecinese foram canonizadas pela primeira vez aqui. Como você deve ter notado, eventualmente o Gilbert sim se move, mas ele nunca verbaliza nada com sons. Existem diversas outras aparições dele no desenho, mas nem todas são importantes. Inclusive tem um mini-episódio onde a gente vê como a mente dele funciona. Cara, você não assim, é preciso artificial, mano. É fácil. Tá, o jogo tem que usar, mano. Então, tipo, não desculpa, não, tipo. Cara, eu queria muito que o jogo fosse mais difícil. Mas não, tipo, se o especial acaba o jogo. Acabou os bosses. E dando tudo de mim. Um beijão pra Dizer, mano, você o jogo? toda a família, Gustavo Kitter e Lu. Espera, o jogo travou, não. Quê? Vamos voltar então, vamos voltar. E meus amigos? Ah, tem que colocar o capeta agora, seu Jester. Isso. Dentro de Também sol. tem um outro onde ele rouba a cena por entrar na puberdade, com um belo bigode. Nesse episódio a gente descobre que ele é mais velho que toda a turma dele. Caraca! 22 anos. Que isso? Quando a Que gente isso? fica, o que exatamente é o Gilbert? Uma bota branca. Cara, eu não sei se aqui não tá. Eu não sabia. Mas por que ele é assim? Existe realmente algum mistério em volta dele que dá pra se aprofundar? Ou isso aqui é realmente só uma piada do desenho? Bom, pro bem desse vídeo, tem mais coisa. Antes que você vá voando aí comentar sobre o empurrão do Jeff no Gilbert, calma, eu vou chegar lá. Primeira temporada, episódio 5, Os Milhões do Clarence. Nesse episódio, a escola de Aberdeen tá fazendo uma gincana entre os alunos. Os alunos mais bem comportados e com as melhores notas iriam receber as estrelinhas da amizade, num quadro exposto para todos os alunos. E bom, pontuações envolvendo alunos acaba criando rivalidade entre os mesmos. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns alunos se irritaram em não ter estrelas, outros